Olá, hoje é meu aniversário, sou de 11 de novembro de 1940, nasci às 11 horas, aos 11 meses de casamento de meu pai e minha mãe. O 11, portanto, é marcante para mim. E hoje estou entrando no meu 80º ano de vida, já que completo hoje 79 anos. Bom, esse registro acompanha outro, que eu percebi que eu tenho só 30% de mulheres seguidoras. Vamos dar uma empatada nisso, né? Então eu abro os meus braços num abraço, recebendo as minhas seguidoras, né, para ampliar esse percentual. Se você não estiver inscrita, inscreva-se, dê o seu like, o seu dislike, pode ter certeza que eu acompanho a sua opinião como você acompanha a minha. Vamos então a gravação desta segunda-feira para 320 emissoras de rádio. Bom dia. Condenado a 20 anos, o ex-governador de Minas Gerais, do PSDB, do mensalão tucano, Eduardo Azeredo, foi solto, embora tenha sido condenado, né? Mas o Supremo decidiu que condenado 2 vezes só não basta. Tem que continuar sendo condenado até chegar no final dos tempos, no juízo final, para cumprir a pena, né, o castigo merecido. Saiu também José Dirceu, o cérebro do PT, o primeiro a ser denunciado no governo petista, foi logo no início do governo, aquela história dos Correios, aquela história do Valdomiro Diniz, né, da loteria lá do Rio de Janeiro. Ele acabou perdendo o cargo de ministro do Gabinete Civil de Lula, voltou para a Câmara, foi cassado, né? Ou seja, foi condenado pelo seu próprio poder, mas está na rua agora, pegou 31 anos do mensalão petista, mas está na rua, né? Decisão só do Supremo? Não. Decisão dos constituintes de 88 também. Também decisão dos nossos deputados e senadores depois de 2016, quando o Supremo tomou a primeira decisão tentando interpretar algo que não estava muito claro. Aí, condenado a 8 anos e 10 meses, saiu o ex-presidente Lula, né, que já tem outra condenação, uma condenação por, acho que é por 12 anos e alguns meses, né, sempre por receber presentes de empreiteiras, né, 12 anos e 11 meses, estou vendo aqui, por corrupção, mas, enfim, vai ter que se esperar. Eu quero resumir a decisão do Supremo, que diz o seguinte, né, o sujeito é culpado, é declarado culpado, mas enquanto ele tiver dinheiro para pagar advogado, ele não é preso. Esse é o resumo da decisão. O sujeito sendo corrupto, que ganhou muito dinheiro, sendo assaltante, que roubou muito dinheiro, né, ele só vai para a cadeia, né, depois de gastar todo o dinheiro com os advogados, porque enquanto ele tiver recurso, ainda não transitou em julgado. Vamos mudar isso? Né? Tem propostas lá na Câmara e no Senado, estavam engavetadas, agora está todo mundo correndo, né? Que vergonha, né? Já deviam ter esclarecido isso. E agora essa correria não vai tropeçar no artigo 60 da Constituição, que diz que não é passível de decisão qualquer proposta tendente a abolir direitos e garantias individuais. E esse tal de trânsito em julgado está lá em direitos e garantias individuais. Então tem que cancelar o artigo 60, né? Eu suponho que seja assim, né? Mas depois, quando chegar no plenário, se conseguirem tocar isso para frente, passa na Comissão de Constituição e Justiça e tal, né? Mas quando chegar em plenário, quantos estão de rabo preso que vão querer isso também? Assim como Maluf foi beneficiado, só foi cumprir pena 25 anos depois, um quarto de século depois do cometimento do crime, né? É uma coisa incrível, né? Agora, o fato, eu já disse aqui, não muda o culpado. A partir da segunda instância, o sujeito é culpado sempre. Só vai mudar esse empurra com a barriga, só vai mudar o tamanho da pena, podem discutir o tamanho da pena. Aí eu pergunto, Lula está solto, sim, mas Lula estará livre? Nas praças, nas ruas, nos cinemas, nos aviões comerciais, nos ônibus, nos shoppings? Fica essa pergunta no ar, né? Agora, também queria registrar a postura do presidente da República,
que respeitou os poderes, né? Não houve nenhuma interferência, nenhum tipo de pressão, nada, zero, né, em relação ao Supremo, nenhuma interferência, nenhuma pressão em relação a um preso que estava cumprindo pena num prédio do Poder Executivo, custodiado por uma instituição do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo não interferiu em nada. Exemplo de tolerância, respeito às instituições e ao adversário. Já o condenado, depois de solto, atacou, ofendeu o judiciário, autoridades, agentes da lei, com o costumeiro linguajar. Uma das frases dele é: temos que seguir o exemplo do povo da Bolívia, Chile e Equador. Tentaram derrubar o presidente do Chile, não conseguiram. O presidente da Bolívia, Evo Morales, depois de 13 anos no poder, a eleição que iria dar-lhe o terceiro mandato consecutivo, né, foi contestada pela Organização dos Estados Americanos, pelo povo nas ruas, e lá pelas tantas ele perdeu o apoio das Forças Armadas e ontem renunciou, como renunciou seu vice-presidente e o presidente da Câmara, né? Agora Bolívia vai fazer eleições de novo, né? E saída de Evo Morales criou um profundo e sério desfalque nos objetivos do Foro de São Paulo. De Brasília, Alexandre Garcia.